Bem-vindo de volta ao Chow Time Pods. Seu anfitrião, Hatch. Este aqui diz: os americanos estão mais do que cansados de estrangeiros. Vamos ver. Eu quero morar em um lugar onde eu não esteja cercada por estrangeiros, não cercada por pessoas que odeiam este país e não têm nenhum bom senso. Eu não sei o que diabos fazer. É estranho estar cercado por pessoas que vivem neste país e meio que odeiam o país. Eu sempre digo, eu amo este país. Este é o meu país. Se a gente fosse entrar em guerra contra o Camboja... Eu estou do lado dos Estados Unidos. Pra onde a gente vai? Eu Não tem pra concordo onde com essa correr. mulher. Também não quero viver entre estrangeiros. Mas, infelizmente, para todos nós aqui na América, isso simplesmente não é mais possível por causa do nosso governo. Cerca de 1,5 milhão de estrangeiros obtêm residência permanente legal na América todos os anos, em média. Quero dizer, eu consegui isso legalmente, então nem posso ficar bravo com isso. Sabe, de certa forma, eu fiz parte disso. E todos os vistos, todas as permanências, além do permitido e tudo isso. Pelo menos eu amo meu maldito país aqui. Minha lealdade é aos Estados Unidos. Imigração legal. Em média, cerca de 3 milhões de estrangeiros entram na América para ficar todos os dias. Uau. Ano. E ninguém quer isso. Mas o nosso governo está permitindo que isso aconteça. Estamos perdendo nossa cultura. Estamos perdendo nossa identidade. Ninguém quer isso. Continua acontecendo. Porque votar é uma farsa e inútil, e o seu voto não importa. Eles continuam dizendo, como eu te falei, daquela mulher branca, ou seja lá o que ela era, asiática, que foi agredida por aquele cara negro. E as pessoas na seção de comentários diziam: bem, ela votou por isso. E literalmente ninguém está votando por isso. Você está votando para que 3 milhões de pessoas venham legalmente além dos ilegais? Sim, eu também odeio quando todo mundo diz: ah, as pessoas na Califórnia, vocês votaram por isso. Eu fico tipo, você acha que eu votei nisso? Porque eu não votei. Só porque eu moro aqui, não significa que eu votei nisso. Sabe, isso não quer dizer que a maioria das pessoas realmente vota nessas coisas, na minha opinião. As chegadas fizeram alguma coisa. Tipo, do jeito que a Califórnia aprova leis, às vezes eu fico pensando, quem votou em quê? Alguém já votou nisso em algum momento da história? O seu sistema não funciona para você. As pessoas não entendem. Elas se recusam a entender. Elas estão acordando, mais ou menos. As pessoas comentam o tempo todo nas minhas postagens dizendo: você é tão islamofóbica? Sim, eu sou, porque isso me assusta. Isso realmente me apavora. Este era o Irã nos anos 1970, antes do Islã assumir o controle. Este é o Irã agora. Quer ver outro exemplo? Este era o Afeganistão antes do Islã assumir o controle. Este é o Afeganistão. Agora. Líbano. Antes e agora. Europa. Antes e agora. Michigan. Antes e agora. Sim. Isso realmente me apavora. E se isso não te assusta e você quer ser tão tolerante, um dia você vai acabar usando um hijab cobrindo da cabeça aos pés só porque você precisava ser tolerante. Você tinha que ser tolerante. Me desculpe. Eu absolutamente me recuso a ser. Quero dizer, a América costumava ser América em primeiro lugar, e provavelmente uma das nações mais intolerantes que existiam. Não, a gente não queria suas besteiras. E agora, olha pra gente, somos só pura besteira. Aceitando isso. Para todos vocês que dizem ser tão apaixonados pelos direitos das mulheres e pelo feminismo, como diabos isso é feminista? Como diabos isso é bom para as mulheres? Isso é pura maldade. Por que há crianças pequenas cobertas de burcas? Isso é insano. Unearthly Whales dando 6 euros. O porco comunista estava usando um produto capitalista de uma empresa com um símbolo responsável por 100 vezes mais mortes do que a Segunda Guerra Mundial. Eles acham que são bons. Eles realmente acreditam nisso. Eles acreditam profundamente e vão matar por isso. Essa é a parte assustadora. Por quê? Mas os covardes da direita não têm a mesma convicção. Esse é o problema. Então esse retrocesso para o comunismo e, você sabe, a tomada pelos muçulmanos e a imigração em massa do terceiro mundo acontecem porque os covardes da direita não têm a mesma convicção para dar um basta em toda essa merda. Verdade. Você está votando em um governo progressista ou em um governo muito progressista. Essas são suas opções. Azul. Os dois lados são azuis. Um é um tom mais escuro. Só isso. Não Não posso concordar com existe. isso. Não existe governo conservador. Porque hoje em dia, tudo tem que ser tão tolerante. Você simplesmente tem que aceitar comportamentos ruins e coisas más. Senão, você é um intolerante. Não existem líderes conservadores. Eles não vão te dizer a verdade. Eles não vão dizer em nível nacional. Eles não vão dizer: nós realmente precisamos parar a invasão do terceiro mundo. Nossa demografia realmente importa. Negros e pardos não podem vir na quantidade em que estão vindo. A maioria de vocês vai ter que voltar para casa. Se você recebeu assistência social, vai ter que voltar para casa.
Se você já recebeu dinheiro do governo como imigrante, vai ter que voltar para casa. Se você não contribui para o sistema, vai ter que voltar para casa. Ninguém vai dizer isso publicamente, porque você nunca vai ganhar dizendo isso publicamente, o que significa que você não tem um governo realmente de direita. Em vez disso, o que você tem é que os direitistas vão dizer: nós somos a favor da imigração. Não há nada de errado com a imigração se você fizer isso legalmente. E essas 20 milhões de pessoas, é impossível tirar todas elas. Então, vamos oferecer alguma anistia para elas. E nós realmente precisamos de pessoas para colher frutas, trabalhar em cuidados paliativos, cuidar das pessoas, trabalhar em restaurantes e hotéis. Então vamos ter vistos temporários e coisas assim, porque não podemos deixar os negócios quebrarem por falta de trabalhadores. Isso é liberal pra caramba. Não há nada de conservador nisso. Não há nada de direita nessa mensagem. Seus líderes conservadores são liberais pra caramba. É insano o quanto eles são liberais. O americano médio, mesmo quando se chama de conservador... Eu digo isso o tempo todo. As pessoas acham que sou conservador, mas no geral sou bem liberal. Mas tipo, eu sou bem no meio termo. Mas como a gente cresceu nesse mundo liberal, muita gente acaba sendo muito mais liberal, muito mais tolerante. Se você fosse para a Europa Oriental, e foi aí que eu percebi isso pela primeira vez, o que um americano considera conservador é visto como um liberal extremo na Europa Oriental. O que vocês chamam de conservador e tradicional aqui é considerado um esquerdista extremo na Europa Oriental. Você entende o quanto a sociedade americana se deslocou para a esquerda, que continua sendo de esquerda mesmo quando é considerada de direita, e você só percebe isso quando sai do país. É tão submisso, cara, você não acreditaria o quão submisso realmente é. Porque deveria ser assim que deveria ser para que os homens não fiquem tentados. Pedófilos, pervertidos, é isso que esses homens são. Se eles ficam tentados por crianças pequenas, e você sabe que eles são pedófilos e pervertidos porque a religião deles permite que se casem com meninas de apenas 9 anos, então pode me chamar de islamofóbica. Eu sou. Isso me apavora. Bem, mana, como dizem, Você que votou nisso. Este provavelmente vai ser um dos vídeos mais polêmicos que eu já fiz ou publiquei. E isso não é normal pra mim, mas é algo que tem me deixado muito estressada e percebendo quantas pessoas da minha idade não sabem nada sobre o que está acontecendo. sobre o que ela fala? Ok, então essa garota nunca fala sobre política. O país agora está me deixando assim. Não, as burcas estão chegando. O que me levou a entrar nessa toca de coelho foi rolar o Instagram e ver um vídeo de um homem em Nova York que estava passeando com seu cachorro. E você vê esse homem muçulmano. O cachorro chama a atenção dele e eles odeiam cachorros. Acho que é algo contra a religião deles. Eles veem os cachorros como sujos ou algo assim. E esse homem simplesmente fica furioso no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Ele começa a gritar. Ele começa a jogar coisas nesse homem. A esposa dele, a esposa do homem muçulmano, está tentando puxá-lo para longe. E ele está perseguindo esse homem com o cachorro dele, que não estava fazendo nada além de passear com o cachorro para fora do parque. E foi isso que me fez pensar, tipo, por que isso está aparecendo no meu feed? Porque se isso fosse uma coisa isolada, sabe? Por que isso está aparecendo no meu... Por causa desse vídeo, eu tive vários outros vídeos sobre a tomada islâmica. A tomada de poder. Este vídeo não é feito para odiar ninguém. Mas isso é interessante porque eu moro em Orange County, na Califórnia, certo? Que é um dos redutos mais conservadores da Califórnia. Eu realmente não vejo muito disso, ou pelo menos na minha experiência. Mas é um bom sinal. Olha, é um bom sinal. Jovens mulheres brancas agora estão falando sobre isso. Isso é bom. Isso seria impensável na era Biden. Elas estavam totalmente presas às políticas liberais. Isso é bom. Esse é um vídeo que, quero dizer... Pra falar a verdade, acho que isso afeta mais elas, Bo, certo? As mulheres são as mais afetadas por essa imigração em massa, certo? Porque, de novo, os homens americanos são os mais gentis. Homens de outros países, homens muçulmanos, não são tão gentis. Ou preocupação e apreensão genuínas, especificamente a preocupação genuína com as mulheres do meu país. Por que isso? A religião não é uma religião de paz. Elas. Não é uma religião feminista. Essa é a religião que no país delas, no Afeganistão, as mulheres não podem. Elas podem ser punidas. Com mortes, com espancamentos, com apedrejamento por falar. Além disso, tendo que cobrir todo o corpo, já estamos vendo os efeitos dessa religião misógina. No Reino Unido, vi vários vídeos que mulheres assustadas gravaram em locais públicos, como parques, algumas lojas, apenas andando na rua, desses homens dizendo que eles têm direito ao corpo delas. O que foi que disse, Bar? Você finalmente está pronto para admitir que a ideologia do pintor austríaco é o caminho? Você quer dizer nazismo? Não, não é o caminho. Ele perdeu. Ele é um perdedor.
Desculpa, cara, para todos aqueles que mais pagam de Alemanha nazista e tal. A orquestração da sociedade foi impressionante? Com certeza foi. Sim, a quantidade de militarismo, lei marcial e a sociedade masculina que eles construíram. História interessante nesse sentido, mas eles perderam, cara. Eles são perdedores na história. Ele condenou seu povo à escravidão. Olha o que aconteceu com a Alemanha e com o povo alemão. Então me explica de novo. Se ele fosse um líder melhor, se não estivesse chapado de metanfetamina e não estivesse tremendo e indo contra seus generais, talvez tivesse se saído melhor. Talvez ele devesse ter trabalhado mais com o Japão. Talvez ele devesse ter dado à Itália os 2 anos que pediram antes de começar a maldita Operação Barbarossa. Talvez ele tenha cometido tantos erros. Ele não era esse grande líder que todo mundo fica bajulando, só dizendo, você perdeu e seu povo caiu junto com você, estragou tudo. Você estragou tudo. Então, o que é uma sociedade ideal? Eu acho que, de um jeito estranho, como é que é? Droga, tropas estelares, as tropas estelares. Eu gosto desse filme. O sistema é ideal de um jeito estranho. É. Então, não. Eu não admiro perdedores desse jeito. Você aprende com eles. Ele era absolutamente tipo... Ele é uma das pessoas mais influentes que já existiram. Estamos literalmente vivendo em um mundo que é consequência direta das ações que esse homem tomou. Agora, hoje. Sua vida é literalmente uma consequência direta daquela guerra mundial. Tipo, a mesma coisa com Gengis Khan. Muitos de nós, asiáticos, não estaríamos aqui sem essa influência direta desse homem em particular. E a Primeira Guerra Mundial. Mas ele perdeu. Então... Porque eles são homens. Essa é a crença que há migração em massa de pessoas. Essa é a crença deles sobre as mulheres. E o que realmente acendeu o fogo. Acabei de perceber que tem uma mulher ou alguém na cama. Você nunca vai realmente dar aos homens convicção para lutar por mudanças, quando você tem que olhar para o passado como inspiração, por exemplo, para um futuro melhor. Tipo, essa não é uma mensagem empolgante. Voltar ao que já foi grande não dá a ninguém vontade de construir algo novo e melhor do que o que existia antes. Então, se o melhor que você já teve foi a Alemanha nazista, você já está acabado. Seu movimento já era. Você deveria estar construindo algo melhor do que tudo que já foi criado, algo que deixaria seus antepassados orgulhosos. Sua mensagem já está toda errada. Esse é o problema. Você está olhando para trás porque o presente está uma merda. Você deveria estar olhando para um futuro melhor, criando um amanhã melhor, aprendendo com os erros. Eu concordo 100%. É por isso que eu digo pra vocês, não desistam. Trabalhem mais duro. Façam coisas na vida. Vão lá e adquiram habilidades. Melhorem a sua vida. Para o passado. Você só quer voltar para o passado. E ele nunca vai voltar, irmão. Aprenda com isso, mas não tente replicar, não. Estão sob meu comando para fazer este vídeo. O que eu quero dizer com replicar as partes boas? Hoje. Mesmo estando com medo, sinceramente, estou um pouco nervosa em postar algo assim porque nunca postei isso antes. Mas eu percebi quantas pessoas não sabem sobre isso. Eu mesma não sabia disso até recentemente, e isso já vem acontecendo há um tempo. Está assistindo a migração em massa em Michigan. Hoje eu assisti a um protesto em que as mulheres estavam todas cobertas da cabeça aos pés de preto. Eu não sei se tem um nome específico, só sei das vestimentas mesmo. Crianças estavam presentes, crianças estavam com elas, crianças que não eram muçulmanas estavam assistindo. Eu já te disse qual é a resposta. A resposta é o sistema que eles tinham em tropas estelares. Como eles chamavam o sistema deles? Eles estavam tentando zoar o fascismo, mas era de um tipo diferente. Sabe, você gostaria de saber mais, cidadão? Era uma sociedade militarizada que criava sua própria classe de elite através das pessoas que se voluntariavam para o sistema. O sistema te dava, tipo, só cidadania ou o direito de votar e coisas assim. Só se você entrasse para as Forças Armadas. Era uma coisa engraçada. Eles tentaram fazer o filme engraçado e, tipo... Na verdade, eu gosto muito do filme. Uma caricatura do fascismo. Mas o sistema que eles realmente têm no filme provavelmente é para onde vamos acabar indo no futuro. E eles andavam por aí gritando alguma coisa, com uma cabeça falsa ensanguentada enrolada em uma toalha em cima de um pau. É isso que estamos permitindo entrar no nosso país. Isso é assustador. E também é assustador o fato de que pessoas que odeiam abertamente os Estados Unidos e o governo americano estão sendo tão abertamente autorizadas a entrar nos Estados Unidos. E simplesmente tem toda essa influência e em números tão grandes. É assustador porque é assim que as leis são aprovadas, é assim que as leis são feitas, e isso pode ameaçar completamente a liberdade.
E as mulheres definitivamente ficaram desse lado. Ameaçar completamente, ameaçar a segurança das mulheres. Não é uma religião de paz. E isso não vem de um lugar de ódio, isso não vem de odiar uma religião, isso não vem de odiar alguém. Vem de um lugar de preocupação e apreensão genuínas. Porque eu sei que alguém como eu, uma garota como eu, eles odiariam me ver chegando. Sabe, eu estou usando uma blusa de alça agora. Estou fazendo um vídeo sobre minhas crenças, tendo uma opinião e me posicionando abertamente. E é assustador pensar que essa cultura pode estar tendo um impacto nas minhas leis, no meu país, onde eu moro, onde eu resido, onde mulheres que eu amo residem, e esse não é o meu conteúdo normal. E eu acho que depois desse vídeo, eu definitivamente vou voltar para o meu conteúdo normal, porque isso é pesado e eu, sabe, não quero ficar falando sobre isso o tempo todo. Mas é assustador que eu não soubesse disso antes. Jack Cook Doe 4. É como se os homens sempre tivessem dito isso. E os homens, tipo, parem de deixar as pessoas entrarem. $4,99. Antes tarde Leia o do que romance. nunca. E Tropas Estelares. Não é uma comédia e é um manifesto puro e simples. Cidadãos são a minoria e esse status é conquistado através do serviço. Exatamente, é. E esse era o sistema que eu estava defendendo. É meio como uma república, mas acho que você poderia chamar de república nesse sentido. Mais ou menos. É um sistema híbrido, onde só algumas pessoas se tornam cidadãs. É tipo como era a cidadania romana antigamente, basicamente. Era uma mistura da antiga República Romana com o fascismo moderno, na verdade. É esse tipo de mistura. Então, as únicas pessoas que recebiam cidadania eram aquelas dispostas a lutar nas guerras. Isso quase faz sentido pra mim, dentro da própria lógica deles. Seja qual for o estado no filme, é contra os insetos. Mas poderíamos orientar para ser tanto o serviço civil quanto o serviço militar, mas você tem que contribuir. Se você quiser o direito de votar, não o direito. Se você quiser o privilégio de votar, vai ter que se sacrificar pelo Estado. Agora, isso te dá o eleitorado da mais alta qualidade, o que significa que as decisões tomadas para o país colocam o país em primeiro lugar, porque essas pessoas estão dispostas a morrer por ele e se alistaram sabendo que podem morrer por ele. Atualmente, o motivo pelo qual nossos países estão todos lógica. indo por água abaixo no Ocidente é porque temos essas democracias que dão o direito de voto para todo mundo. Por padrão, não é algo conquistado. Então, negros vão votar pelo que os negros querem, hispânicos pelo que os hispânicos querem, asiáticos pelos asiáticos, brancos pelos brancos, mulheres pelas mulheres, homens pelos homens, sabe? Religião por religião. Os muçulmanos querem o que eles querem, os cristãos querem o que eles querem, os judeus querem. E você não consegue manter unido um país desse tamanho, ou do tamanho que esses países se tornaram, os Estados-nação. Você não consegue mantê-los unidos quando todo mundo está disputando e lutando para conquistar seu próprio espaço de poder em algum lugar. É por isso que eu acho que a China não é a melhor. Mas eles fizeram algumas mudanças para que pelo menos o governo tenha poder suficiente para dizer, sabe o quê? Se for melhor para o povo, nós vamos fazer isso, mesmo que afete alguns cidadãos. Não estou dizendo que é certo tirar os direitos das pessoas ou algo assim, mas é pelo bem geral acima do interesse de uns poucos. Isso faz sentido? De certa forma, você tem essas categorias minúsculas e divisivas que estão sendo constantemente criadas para distorcer e diluir ainda mais o poder na base, para que aqueles no topo o mantenham mais. Então agora você tem pessoas trans, agora você tem gente com ideologias comunistas, agora você tem isso. E então. E é como se essas caixas estivessem sendo constantemente criadas, onde essas pessoas só querem o que é mais vantajoso para elas. Então, os comunistas querem apenas o que os comunistas querem. Então, eles não votam por critério racial, votam por critério ideológico. E então essas pessoas votam de acordo com linhas raciais. E essas pessoas estão votando por critério religioso. E então, cara, é demais. Os interesses próprios de cada grupo e de cada eleitor são muito altos. E é difícil criar uma boa nação feita para o bem de todos quando as pessoas são tão egoístas. Você acabou prejudicando sua suposta democracia. A única razão pela qual a democracia funcionou foi porque era um povo de uma só raça e quase de um só gênero que tinha permissão para votar. O que fez os Estados Unidos ficarem ricos na era da República foi exatamente isso. Pequenos grupos de homens brancos podiam votar, e só eles. Só isso. E eles tinham que o quê? Possuir terras? Você tinha exigências para ter o direito de votar, e isso criou uma sociedade grande, rica e cheia de excessos. E agora estamos vivendo na era democrática Todo do mundo tem Império. direitos.
E tudo foi por água abaixo. Agora está sendo saqueado por todos os grupos que querem algo para si mesmos. É por isso que você tem isso. Essa é uma analogia muito boa, Bo. Está sendo saqueado mesmo. Degradação dos Estados Unidos, porque está sendo destruído internamente por todos esses pequenos grupos. Este país não vai sobreviver do jeito que está, isso é um fato. E você não vai sair dessa votando, porque, quero dizer... Você pode ver isso facilmente com aquele movimento Stop Asian Hate. Aqui era uma defesa de um grupo, mas aí, porque afetou a defesa de outro grupo, acabou. Certo, então todo mundo está apenas disputando por sua própria relevância relativa e, você sabe, influência Você não e tem poder. permissão para isso. Você não tem uma direita de verdade. Bom, pelo menos ainda não apareceu. Nós não sabemos o que vai surgir depois do MAGA. Sabemos que os democratas do DSA são o que vem a seguir. Você sabe, para o Partido Democrata. Eles estão sendo dominados em todas as cidades democratas. Eles estão perdendo. O establishment está sendo destruído por comunistas e marxistas declarados. Então, o que será que vai destruir o establishment republicano? É aí que a verdadeira direita surge. E como você une esses dois grupos em uma eleição nacional? Tipo, por que um comunista não rejeitaria completamente um nacionalista de direita? Sério, por que não se veriam como inimigos? Por que não chamariam um ao outro de inimigo? E então, como isso não acaba ficando violento a partir daí? Eu não sei, é muito interessante. Mademoiselle 1983 doou $4,99. O multiculturalismo, junto com todos os outros ismos, são experimentos fracassados. Nós fomos as cobaias. Hora de regar aquela árvore, o pinheiro. Gota de sangue. Quero dizer... Eu não acho que foi completamente ruim, mas só precisava ser controlado, né? A parte da migração em massa foi o que, fazer o juramento e tal. Eu tava assistindo o Whatever podcast recentemente e eles estavam conversando com uma mulher que fez o juramento de naturalização. Mas se os Estados Unidos entrassem em guerra com a Austrália ou a Áustria, ela ficaria do lado da Áustria. Mesmo tendo sido criada aqui, vivendo aqui, querendo ficar aqui, ela ainda assim ficaria do lado do outro país. E esse é o problema. Eu vejo que nós falhamos. Deixamos pessoas entrarem aqui que deveriam ter feito o juramento e levado esse juramento a sério. Elas não fizeram isso. Foi permitido que simplesmente mentissem. Quando fiz esse juramento, pensei, cara, eu amo esse país. Esse país é incrível. Eu nunca trocaria este país pelo Camboja. Jamais. Sim, eu nasci no Camboja. Sim, eu amo o Camboja como meu país de origem. Mas minha lealdade está aqui, para o país que me proporcionou tudo na vida. Tudo ao meu redor e toda a minha família. Sem este país, nós não teríamos as opções, o sucesso, o dinheiro, a comida e as coisas que temos agora. No meu país, nós somos pobres. Nós não somos apenas pobres, nós estamos na miséria. Bem, GTA 6 vai ser lançado. Não vai ter árvore sendo regada. Proporcionalmente como um sexo, desproporcionalmente destruindo este país. E eu também acredito que isso é permitido por homens fracos. Então eu quero deixar bem claro, eu não estou atacando as mulheres, estou atacando ambos os sexos. Mas nós atacamos os homens, e com razão, o tempo todo por agressividade excessiva, violência, predação sexual, como devemos fazer. Mas nós nunca, jamais criticamos as mulheres pelos seus erros, pelo seu sexo. Falhas específicas, que são em grande parte emoções descontroladas e não contidas, que explodem e acabam se manifestando de formas terrivelmente destrutivas, como a mutilação sexual e a castração hormonal. Castração de crianças pequenas, a maioria das quais são meninas. E a maioria disso é liderada por mulheres, terapeutas, professoras, cirurgiãs, diretoras clínicas, políticas e legisladoras. Até mesmo as mães nas famílias estão, em grande parte, impulsionando isso. Não os homens, não os pais. Claro, os pais, eles só ficam parados deixando acontecer. Então, não estou dizendo que eles são inocentes ou isentos de culpa, mas estou dizendo que eles não estão tomando uma atitude. E nós precisamos de homens fortes e éticos para se levantarem e conterem os excessos do que eu chamaria de feminilidade tóxica. E nós perdemos esse equilíbrio na nossa sociedade. E se não recuperarmos isso... não conseguimos mais manter a feminilidade sob controle, porque a feminilidade supera todo o resto na sociedade. Ah, feminismo. Nós vamos ruir como nação.
nós já estamos cambaleando e estamos muito perto do precipício. Então, nossos problemas de hoje, podemos dizer, a divisão política, a política é um sintoma de um problema subjacente. Protejam-se, homens, mas façam o possível para melhorar de vida, certo? Protejam a si mesmos e aos seus. E se vocês tiverem recursos de sobra, me desculpem. Ajudem o mundo. Ajudem as pessoas ao seu redor, certo? Mas protejam a si mesmos e aos seus primeiro. E então, quando vocês conseguirem fazer isso, cuidem do resto. Não tentem cuidar dos outros quando mal conseguem cuidar de si mesmos. É aí que eu sempre vejo as pessoas se atrapalharem. Por favor, curtam, se inscrevam e comentem aí embaixo. Eu agradeço muito. E até a próxima, pessoal. Tchau!